Optcha, salve magia cigana, salve povo cigano e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Cartas do Exu Cigano. Se você não conhece o canal, eu te convido a se inscrever, comentar no vídeo, ativar o sininho de notificação, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E hoje o tema é vida financeira. Vamos ver o que a espiritualidade traz para a sua vida financeira. Teremos duas opções como sempre. As duas opções são a coroa, mas vai ser a coroa número 1, com o baralho do Exu Cigano. Esse baralho aqui que você já conhece, então opção número 1, a coroa número 1. E a opção número 2, essa coroa aqui que ela é mais cheinha, sabe? A opção número 2, a coroa número 2 com o baralho cigano. Então vocês vão ter essas duas opções. Opção número 1, coroa mais baixa, de certa forma, e a opção número 2, a coroa altinha. Se conecte com a opção que mais te chama atenção, se conecte com a opção que a espiritualidade mais te intua e peça para que a espiritualidade fale aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Já vou cortar e vou voltar com a opção número 1, a coroa. Você que se conectou com a opção número 1, sua vida financeira ela abre com uma energia um pouco densa, um pouco negativa, um pouco pesada, só que como se essa energia tivesse de passagem pela sua vida ou como se essa energia já estivesse finalizando na sua vida. Eu vejo uma energia bem ruim que está te rondando, talvez você está vivendo num momento ruim, talvez você está passando por um momento ruim, e a espiritualidade traz que isso não é uma coisa perpétua, isso não é uma coisa para sempre, só que é uma coisa que você precisa ter um pouco de paciência. Tô vendo vocês afobados demais, eu tô vendo vocês na ânsia demais. Eu sei que é difícil passar por uma fase, uma dificuldade financeira. A maioria do brasileiro, 90% do brasileiro já passou. Só que desesperar, querer jogar tudo para cima, achar que tudo tá perdido, não vai resolver o seu problema. E por isso não resolver o seu problema não adianta fazer. Você tem que buscar agora soluções imediatas que vão ser o suficiente para sanar o seu problema. Seu problema é, um exemplo, falta de dinheiro, que é o caso aqui que a gente está jogando, tenta achar uma renda extra, ou seu problema é falta de administração, que às vezes seu problema não é falta de dinheiro. A gente vai ver aqui, a gente vai fazer 3 perguntas para destrinchar o jogo. Primeiro a gente vai abrir um geral para ver como está a energia, depois o que fazer para resolver, qual que é a fonte do problema. Primeiro a gente vai perguntar qual que é a fonte do problema, o que fazer para resolver e se demora para melhorar, certo? Então, só continuando aqui, às vezes o seu problema ele é uma falta de administração, às vezes o seu problema é um caminho fechado de fato. Então você precisa analisar a fundo o que é o seu problema e primeiramente ter calma, porque não adianta você se desesperar que não vai resolver o seu problema. Então a gente começa falando com pessoas que a energia não está positiva, a gente começa falando com pessoas que estão passando aí por um momento um pouco complicado, só que a espiritualidade já traz, já adiantando até o final aqui do jogo, mas a espiritualidade já traz que vai melhorar, você não vai ficar nessa fase para sempre. Só que por você estar nessa agonia, por você estar nessa angústia, às vezes você até está prorrogando essa fase. Talvez já deveria até ter passado, mas a sua agonia está fazendo com que dure mais. Vamos agora para o segundo tema, qual que é a raiz do problema? Muitas das pessoas, o jogo cai aqui como a raiz do problema uma coisa mais interna. Não vou dizer que está entrando dinheiro ao ponto de sobrar, só que eu vejo muitos gastos desnecessários. Eu vejo muito, às vezes, coisas supérfluas, sabe? Você está focando em coisas que não deve, você está focando em coisas que não precisa e deixando, de fato, o essencial de lado. Então, por uma falta de administração sua vida financeira ela acaba entrando nessa bola de neve. Porque, às vezes, você ganha um pouco mais hoje e você acha que por ter ganhado esse pouco mais, você acha que por ter melhorado, de certa forma, essa questão aí na sua vida, que essa fase, esse dia, essa semana, que você pode gastar a mais. Então, o seu problema, no geral, acaba sendo um descontrole financeiro. O que você ganha, não vou dizer que é autossuficiente, que é bom o suficiente, mas o que você ganha daria para você viver, não vou dizer sem
tranquilo, sem sufoco, mas você não passaria tanto aperto. Estou vendo pessoas que ganham até suficientemente bem para sua realidade de vida, tá? Tem gente que fala, não ganho bem, não ganho 10, 15, 20 mil. Cada um tem uma realidade de vida. Às vezes para um 20 mil não é nada, às vezes para outro 20 mil resolveria a vida. Então, eu estou vendo que para sua realidade de vida, você está ganhando até o suficiente, você está ganhando até o que deveria. Só que por você estar focado em as coisas, por você ter dado... Estou vendo pessoas aqui também que deu alguns passos que não deveria. Você tomou algumas decisões que não deveria, você talvez fez uma compra ou deu algum passo, alguma coisa você fez que envolve dinheiro e você não deveria ter feito isso. E por conta disso também sua vida financeira está esse descontrole. Então não adianta reclamar, não adianta brigar com a espiritualidade, não adianta querer jogar tudo para cima, que o que está acontecendo é por uma falta de controle seu. Ah, Iago, mas eu perdi o emprego. Ok, mas provavelmente você deu um motivo para perder esse emprego. Eu não estou falando com pessoas santas aqui, não estou falando com pessoas inocentes. Eu acredito que eu tenho essa liberdade para falar assim com vocês porque eu estou falando com um adulto. Provavelmente você veio no vídeo para ver sobre vida financeira, você é um adulto. Então, alguma coisa você fez para que a sua vida financeira chegasse a esse ponto. E o principal que o jogo me traz, a raiz do problema é o seguinte: descontrole financeiro, e você deu um passo, tomou uma atitude que não era a hora, não era o momento. Você fez alguma atitude precipitada, você deu um passo precipitado e esse passo precipitado tá te travando. Então não adianta chorar. Agora que já aconteceu, sacode a poeira, tenha calma, sabedoria, peça principalmente para a espiritualidade e vamos jogar para ver o que fazer para resolver esse problema. Vamos lá, o que fazer para resolver esse seu problema? O primeiro passo é o autocontrole. Você precisa primeiramente observar todos os seus gastos desnecessários. Você está até vibrando numa energia aqui do 7 de ouros. O 7 de ouros até traz uma possível melhora, o 7 de ouros até traz uma possível coisa positiva para você, só que não vai vir do nada. E não adianta entrar um rio de dinheiro nas suas mãos se você vai gastar um oceano. Estou falando com pessoas que podem pegar um rio que vai ficar sem dinheiro do mesmo jeito que vai gastar um oceano. Então, o primeiro passo é você observar os seus gastos desnecessários. O primeiro passo é você observar o que você está fazendo de errado para que você tenha esse autocontrole. Pode ter uma questão espiritual, você pode até pedir uma ajuda espiritual, pode até falar e pedir para Exu, pode pedir para Ogum, que é o orixá dos caminhos, pode pedir para Oxum, que é a rainha, a dona do ouro, a deusa do dinheiro. Mas não adianta nada você contar com a ajuda desses orixás, pedir para esses orixás, se você não se controlar. Então, o que você precisa principalmente é trabalhar no seu autocontrole. Trabalhando o seu autocontrole, as demais coisas vão melhorar. Trabalhando o seu autocontrole, as demais coisas vão começar a caminhar para você. Então, não adianta aqui soltar um monte de coisa, você precisa fazer isso, aquilo, sendo que o seu problema, a raiz do seu problema não é o dinheiro em si. O dinheiro está sendo a causa dos seus problemas, porque a raiz em si do seu problema é sua falta de controle. Então, o que fazer para melhorar? Busca um autocontrole, faz um preceito aí de gastar, tenta gastar o menos possível, tenta passar uma semana sem gastar nada. Eu sei que é difícil, eu não conseguiria fazer isso, mas eu tô falando o que o jogo fala. Mas tenta passar uma semana sem gastar, tenta equilibrar de alguma forma os seus gastos, porque a partir do momento que você tem um equilíbrio, esse equilíbrio vai começar a entrar na sua vida. E eu vejo que essa falta de equilíbrio, essa falta de controle afeta não só a sua área financeira, às vezes afeta o seu convívio pessoal, às vezes afeta várias partes da sua vida. Então você precisa de ter o equilíbrio para que esse equilíbrio te traga bons frutos, para que esse equilíbrio te traga energias positivas. Então, no geral, não tem muito o que dissertar aqui nessa questão sobre o que fazer para melhorar. Você precisa buscar o equilíbrio em si.
conversa com o seu ori, conversa com a sua espiritualidade, conversa com o seu Deus, com seus guias, com seus orixás e peça para que eles te ajudem a equilibrar. Mas lembre-se, o problema não é espiritual, o problema é físico, o problema é carnal, o problema é você. E por o problema ser você, pelo problema ser a sua energia, é só você que pode resolver. A espiritualidade pode dar um empurrãozinho, a espiritualidade pode ajudar, mas o problema é você, tá certo? E vamos aqui para o último tópico desse primeiro montinho, se vai melhorar. Vai melhorar? Vai melhorar, teu jogo ele traz ótimas energias, 9 de paus cai no seu jogo. O 9 de espadas vem aqui no sentido de finalização desse ciclo ruim, então eu vejo que vai melhorar sim essa energia, vai melhorar sim essa coisa que você está passando, só que você precisa aí ter essa sabedoria que a espiritualidade pediu. Então é uma questão de tempo, se você trabalhar direitinho, se você contar com a espiritualidade direitinho, de 3 a 5 meses você vai ver uma melhora significativa na sua vida. Por que 3 a 5 meses? Porque o problema vai evoluindo de certa forma devagar, para resolver é devagar também. Então o prazo que a espiritualidade te pede é de 3 a 5 meses. Então vai melhorar, você tem que ter paciência, você tem que confiar na espiritualidade e você precisa ter esse seu autocontrole, tá? Porque você tendo esse autocontrole, novamente a espiritualidade traz para você. Só que nesse último aspecto aqui o jogo não traz nada de ruim, o jogo traz basicamente o seguinte, não tem muito o que dissertar aqui. Vai melhorar, as energias vão ficar melhores, as energias vão ficar positivas, só precisa ter a sabedoria e a paciência. E foi esse o recado que a espiritualidade trouxe para o montinho número 1. Espero que você tenha gostado. Se quiser uma leitura particular comigo, vai ver aqui no número que vai estar na descrição do vídeo. Vamos agora para a opção número 2. Vamos para a opção número 2, e para lembrar que o vídeo, a opção vai ser dividida em algumas partes, como que é? Primeiro a gente vai tirar a energia geral, depois eu vou fazer 3 perguntas para o baralho. Qual que é a raiz do problema, qual que é a solução e se a vida financeira vai melhorar, tá certo? Vamos ver então, vamos iniciar aqui com o geral, que eu já tirei, tá? Antes de falar aqui com vocês. E no geral eu tô vendo pessoas que estão vivendo um momento ruim financeiramente por conta de perdas de oportunidade. O que seriam essas perdas de oportunidade? É como se você tivesse oportunidades ou você tivesse tido coisas boas, só que essa perda foi meio que roubada, essa perda foi meio que... Não foi uma perda de você perder, foi uma energia tirada de você. Então, foi cortado, ó. Foi isso aqui, representa esse corte nesse caso aqui. Então, o dinheiro, ele tá na sua vida. O dinheiro, ele tá nos seus caminhos, a energia do dinheiro, ela tá contigo. Só que é uma energia que está sendo tirada, de certa forma. É uma energia que, quanto mais você ganha, parece que nunca dá. Tô vendo pessoas que se esforçam, tô vendo pessoas que trabalham, tô vendo pessoas que lutam, que vão para cima, só que parece que nunca é o suficiente. Por mais que você faça, por mais que você tente, por mais que você lute, não é o suficiente. E é uma coisa que está até te cansando. Tô vendo aqui pessoas cansadas, mas não de trabalhar, não cansadas com a espiritualidade, cansada consigo mesmo, sabe? Com a situação, cansada com o que está acontecendo. Porque, poxa vida, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, eu trabalho tanto, eu faço e nunca dá certo. Eu tô vendo pessoas que estão vibrando aqui nessa energia. E é por... Não te julgo. Pelo que mostra aqui no seu jogo, tem que desanimar mesmo. Poxa vida, você está fazendo tanto, você está tentando tanto e parece que nada dá certo. Mas vamos ver aqui qual que é a raiz do problema para a gente tentar depois achar a solução. Vamos ver do porquê que está acontecendo lá. Qual que é a raiz desse seu problema? O jogo me traz 2 coisas. O jogo traz tanto uma questão kármica, algum karma que você tem que pagar com dinheiro, com alguma coisa assim. E o jogo também me traz uma questão espiritual, que seus caminhos foram travados. Alguém trabalhou para travar seus caminhos, alguém fez alguma magia, alguém fez alguma coisa para travar de fato a sua vida. Mas por você ter uma espiritualidade muito presente, sua vida ela não fica travada 100%, só que sua vida ela entra aqui na energia do navio. Ela evolui lentamente, ela anda lentamente, ela vai lentamente. Então a sua espiritualidade, talvez por você não estar tão firme, ou não estar tão forte, ou não estar um pouco descrente, ou um pouco desanimado, alguma coisa, o jogo não é sobre espiritualidade agora, vê o vídeo de anteontem que fala sobre espiritualidade, mas por alguma coisa no seu espiritual não está 100%,
isso que fizeram foi capaz de te atingir, foi capaz de te acertar de certa forma. Só que a espiritualidade tem um carinho tão grande por você, a espiritualidade tem um amor tão grande por você, que ela não deixou que seus caminhos fossem todo travado, que ela não deixou que tudo fosse fechado na sua vida. Então o seu jogo traz a energia de caminhos travados, o seu jogo traz a energia de caminhos um pouco com uma pedra no caminho. Eu gosto de fazer uma analogia do seguinte: o dinheiro para você é como uma água correndo no rio. Só que daí veio alguém e fez uma barragem. Essa água ela continua correndo e ela até vaza às vezes um pouco. Só que a barragem não deixa que a água passe. O que é? O dinheiro está vindo. A espiritualidade está trazendo dinheiro, mas alguém pôs uma barragem para travar os seus caminhos. Alguém pôs alguma coisa para travar as suas energias. E você precisa trabalhar para eliminar isso. A espiritualidade ela já está te avisando, a espiritualidade já está te trazendo aqui a energia, e agora basta você tentar fazer alguma coisa. Porque vamos ver, qual que é a raiz do problema? Qual que é a raiz desse mal? A raiz desse problema, a raiz desse mal é que fizeram alguma coisa, ou intencionaram alguma energia, ou trabalharam de alguma maneira para que seus caminhos fossem travados, fechados, trancados, de alguma forma sujo, para que você não evoluísse. O dinheiro vai continuar chegando, tem dinheiro pro seu caminho, você é uma pessoa, você que escolheu esse montinho aqui, uma pessoa que tem tudo para ter uma vida excelente, uma vida que... Eu ia até falar um palavrão aqui, uma vida que, poxa vida, é uma vida que vai ser uma vida de dar inveja, realmente. E por isso você precisa sempre se andar protegido. Porque do jeito que você está aqui, sem ter tudo que você quer, sem estar onde você merece estar, você já é invejado, imagina se você chegasse de fato onde a espiritualidade preparou para você. Então, qual que é a raiz desse mal? Tem alguma coisa travando os seus caminhos, tem alguma coisa travando a sua vida. Vamos ver agora o que precisa fazer para resolver esse problema. O problema espiritual só pode ser resolvido por meios espirituais. Você precisa buscar uma forma de fazer uma limpeza energética, você precisa buscar uma forma de limpar seus caminhos, você precisa buscar uma forma de limpar as suas energias para que esses problemas sejam sanados, entendeu? Porque pode ser com o Pai de Santo, pode ser comigo, se você quiser me chamar no meu contato que a gente faz o trabalho, pode ser indo num terreiro, pode ser indo numa igreja, um pastor orar por você. De alguma forma você precisa recorrer ao mundo espiritual, de alguma forma você precisa recorrer à espiritualidade para que a espiritualidade elimine essa energia que está te rondando, para que a espiritualidade elimine esse mal que está te cercando, porque enquanto essa barragem estiver no rio, enquanto essa barragem estiver nos seus caminhos, você vai dar passos curtos. Eu vejo você evoluindo. De um jeito ou do outro, você vai evoluir. De um jeito ou do outro, você vai vingar. De um jeito ou do outro, a sua vida vai para frente. Só que vai devagar, vai a passos curtos. Você precisa tirar isso, você precisa eliminar isso para que a sua vida caminhe. Então, o que eu te indicaria? De cara você faz um banho de arruda, seu pescoço para baixo, para eliminar essas energias negativas, e depois faz um banho de louro, folha de louro. Pode jogar do pescoço para baixo também, não vamos jogar na cabeça não. Tem gente que enche o saco, então joga do seu pescoço para baixo. Um banho de folha de louro, já pedindo prosperidade, pedindo para atrair o dinheiro, pedindo para atrair boas energias. E esse é o começo. Só que você precisa tentar se conectar com o povo cigano. O povo cigano ele é muito bom para atrair dinheiro, para atrair energias. Ah, não quero se conectar com o povo cigano, não quero se conectar com a energia de Umbanda. Ganesha é uma excelente divindade hindu que tudo que eu pedi para Ganesha até hoje eu fui atendido. Tenta se conectar com a espiritualidade, porque o seu problema é oriundo da espiritualidade, e é a espiritualidade que pode resolver. Então peça para a espiritualidade te ajudar, peça para a espiritualidade te orientar, peça para a espiritualidade eliminar essas energias, que você vai ver muitas coisas positivas, ok? E vamos ver se vai melhorar essa energia. Com base no que está aqui, vamos ver se melhora. Vamos lá, vai melhorar? Com certeza vai. A carta da âncora traz aqui uma energia positiva. A carta do cigano traz alguma espiritualidade, algum cigano, alguma energia do cigano te ajudando. Eu acabei de mencionar o povo cigano agora. E o jogo traz uma energia muito forte de Ogum no seu jogo também. Ah, você está tirando o orixá pelo baralho? Não, caiu uma energia para mim que simboliza a energia de Ogum. Se você joga de outra maneira, cada um tem seu jeito de jogar. Mas vamos lá. A espiritualidade mostra essas duas energias te ajudando. Então tente fazer algo para Ogum, para São Jorge, caso você acredite no sincretismo, e tente trabalhar com o povo cigano também, porque eles mostram a melhora chegando na sua vida, eles mostram a melhora chegando no seu caminho, e eles mostram coisa muito positiva para você.
Então não tem muito o que dissertar aqui também. Só toma cuidado que o jogo traz talvez que pessoas próximas que estão jogando essa energia em você. Nem caiu na outra questão, mas caiu aqui agora. Então tenta observar um pouco pessoas próximas que você vai saber quem que é que está te invejando, que está te fazendo esse mal. E quando você voltar a evoluir, quando você voltar a crescer, não fala para ninguém, porque você vai evoluir, a vida financeira vai melhorar, só que ninguém precisa estar sabendo da sua vida financeira, ninguém precisa estar sabendo dos seus passos. Tá certo? E fui breve hoje, esse foi o recado para quem se conectou com o Montinho número 2. Finalizando mais um vídeo aqui, espero que você tenha gostado, comenta, compartilha com alguém, hypa o vídeo se você puder, tá bom? E que o povo cigano possa estar abrindo e iluminando o caminho de cada um de vocês. Salve a magia cigana!